Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias desta última segunda-feira de março. Ônibus são incendiados. Assassinato de adolescente seria a motivação do crime. Risco aos motoristas. Acidente com carreta danifica a estrutura de túnel em Contagem. Chuva pega os belo-horizontinos de surpresa e complica ainda mais o trânsito. Protesto no centro da capital. Servidores de 6 unidades de saúde fazem paralisação. E ainda, futebol, Cruzeiro e Atlético vencem o RT e Vila Nova pelo estadual. Estão garantidos na semifinal. A análise dos jogos a partir de agora. A polícia investiga 2 atentados a coletivos na região oeste de Belo Horizonte. O assassinato de um adolescente seria a motivação dos crimes. O vídeo gravado por um morador mostra o ônibus em chamas. As labaredas são altas e consomem o veículo rapidamente. Uma nuvem de fumaça escura toma conta do local. Na manhã seguinte, só era possível ver a carcaça do ônibus, que ficou totalmente destruído. A fiação elétrica, lojas vizinhas e até um carro também foram danificados no incêndio. Ao todo, 2 coletivos foram queimados no bairro Nova Sintra, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com os moradores, os ônibus foram incendiados na madrugada deste domingo. O motivo seria o assassinato de um adolescente da região. Com medo, ninguém quis gravar entrevista. A polícia ainda não tem pistas dos responsáveis pelos incêndios. Na mesma semana, 3 ônibus foram queimados, 2 na região oeste e 1 na região centro-sul da capital mineira. Os casos também estariam ligados à morte de um jovem. Minas lidera o ranking de assaltos a ônibus interestaduais. Segundo o balanço divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram 66 ocorrências nas rodovias do estado somente no ano passado. Nas estradas de todo o país, ocorreram 277 assaltos em 2014, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. 66 ocorrências foram registradas nas rodovias em Minas no ano passado, um aumento de 50% em comparação com 2013. Com isso, o estado passou a liderar o ranking de assaltos nas rodovias no país, à frente de Goiás e Distrito Federal, que em 2013 acumulavam 50% dos casos no país. Quem lida diariamente com a insegurança nas estradas tem medo. Está muito arriscado hoje, tá? E eu acho que é pouco falta de fiscalização, né? Que deveria estar mais severa aí, né? Das autoridades competentes de polícia rodoviária, né? Eu acho que eu não conseguiria nem terminar a viagem, porque eu tenho muito medo. Inclusive quando eu estou nesse horário, que hoje eu volto 19h30, eu morro de medo. Júlio César convive com a dor e angústia de ter perdido o filho de 25 anos, assassinado durante um assalto a um ônibus em uma rodovia no sul de Minas. A população está aí demandando muita coisa, nós estamos com o Código Penal pronto no Congresso para ser votado há quase 2 anos, né? Isso nunca entra em pauta de votação, isso não é prioritário. A gente precisava ter mais rigor, ter mais, né? A sociedade tem que ser mais ouvida pelos nossos representantes, né? A polícia investiga a execução de um pastor que chegava do culto com a família na noite passada. O local onde o homem foi assassinado foi isolado, aguardando os trabalhos da perícia. Vizinhos que ouviram os disparos de dentro de suas casas ficaram assustados e ninguém quis comentar o assunto. A vítima, de 39 anos, foi socorrida pela polícia militar para esse hospital e não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no bloco cirúrgico. Familiares e amigos foram para a porta do hospital prestar apoio à esposa da vítima, que estava muito abalada. A vítima seria pastor de uma igreja evangélica e tinha acabado de chegar do culto e guardava o carro dele nesta garagem alugada. Foi o exato momento em que os criminosos chegaram, efetuando os disparos. O proprietário do carro, na realidade, mora nesse prédio do outro lado da rua. No momento do crime, estavam o pastor, a esposa e uma amiga do casal. A única pista que a polícia tem até o momento é que os suspeitos teriam chegado em uma motocicleta. Policiais do Departamento de Homicídios estiveram no hospital conversando com amigos e familiares em busca de algo que pudesse ajudar na localização e identificação dos suspeitos. A polícia não tem uma motivação definida para o crime. Até o momento a gente não tem pista ainda, a gente acionou todas as viaturas da região, passamos as características da moto para realizar o rastreamento no sentido de verificar se consegue ou não realizar a prisão deles.
O temporal que atingiu Belo Horizonte no início dessa tarde causou transtornos em vários pontos da cidade. O temporal que atingiu a capital mineira durou cerca de meia hora e foi suficiente para causar transtornos no trânsito e queda de pelo menos 10 árvores, segundo o Corpo de Bombeiros. Na Avenida Barbacena, uma árvore caiu e vários galhos ficaram espalhados ao longo da via. Galhos também impediram a passagem de pedestres nas ruas Goitacazes e Uberaba. Em frente à Defesa Civil, no Barro Preto, uma árvore de grande porte caiu. Uma pista precisou ser interditada, deixando o trânsito complicado na região. Já na rua Marquês de Paranaguá, no bairro Cidade Jardim, outra queda de árvore de grande porte impedia a passagem de veículos e pedestres. Choveu na tarde desta segunda-feira em Belo Horizonte cerca de 18% da média do mês de março. A previsão é de chuvas isoladas até a próxima quarta-feira. E veja a seguir: acidente com carreta danifica túnel em Contagem. E ainda a análise completa das vitórias de Cruzeiro e Atlético pelo estadual. É daqui a pouquinho. Agora são 6h56, eu volto já.